Então, vamos lá, boa tarde a todos, né? Quem for assistir depois aí, poder ter a oportunidade de assistir essa aula. Então aí, pessoal, a gente está na nossa primeira aula da nova UC, que é a introdução ao processo de caldeiraria, né? Então aqui a gente vai ver, né, como é aquele básico, né, para fazer então um processo de caldeira, né? Desde então da sua concepção inicial de um projeto até na montagem final. Bom, então deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Opa. Então aqui, pessoal, ela vai até o dia 25/9. A gente vai ter então uma outra aula aí, certo? Essa aqui, pessoal, ao contrário daquela de fundamentos físicos e matemáticos, ela vai ter um questionário aqui, tá certo? É baseado no que a gente está vendo aqui, né? Tanto no conteúdo do curso quanto na apostila. Não tá aqui, ó. Então tem aqui são 10 questões aí, ok, pessoal, e 70 pontos, né, para poder ter a aprovação aí. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando, né, então, quando a gente vai falar então da caldeiraria, né, do processo da caldeira desde sua concepção até a sua montagem final, a gente tem que levar em consideração alguns elementos aí. Então, primeiro é a documentação técnica, né? Então, a partir dele é a ordem de serviço, ou seja, aquela ordem para executar, né, a fabricação, manutenção, quer que seja. O manual, né, então todo o equipamento mecânico, desde o mais simples até o mais complexo, tem que ter então ali um manual, tanto de instalação, operação e manutenção. O catálogo, né, então catálogo, seja de portfólio de produtos também, procedimentos, né, as normas às quais são regidas, principalmente a caldeira, tem que seguir a norma, principalmente com relação à questão de solda, espessura de chapa, né, então, né, do projeto, tudo é seguido à norma, que a gente sabe que é um equipamento crítico, né, que ele lida com vapor a alta pressão, então quem já viu aí acidentes com caldeiras, viu, tanto que, né, o acidente ele é bem catastrófico, né? Dá muito, muito feio mesmo. E feito isso, né, pessoal, tem o desenho técnico, né, que é o projeto. Então, a partir dele a gente tem os projetos. A partir do projeto ele é executado. Então eu preciso das ferramentas, dos equipamentos de caldeiraria, os materiais para se fazer a caldeiraria, né, com os aços e chapas e o uso dos equipamentos, né, seja ele de proteção individual ou coletivo, né? Bom, pessoal, então falando de cada um da documentação técnica aí, né? A documentação técnica, pessoal, ela tem que ser sua linguagem, ela tem que ser uma técnica de forma clara e eficiente. Ela tem que ter os termos técnicos, sim, mas não pode usar muito aquele idioma techniquez, né? Que fica aquela coisa muito restrita a uma certa comunidade. Se é só alguém ali especialista que vai entender. Não, você tem que ter os termos técnicos, mas também tem que abranger a todos, né? Então, desde uma alta diretoria até o funcionário assim mais um- vamos dizer assim mais simples ali, ele tem que entender, todos eles têm que entender o que aquilo quer dizer, aquele projeto, aquela documentação, né? Então ele orienta também os profissionais para a realização também de alguma atividade ou até informá-los. Então, ela é uma maneira de proteger e orientar a equipe com relação ao desenvolvimento de uma atividade, né, em ambientes industriais ou comerciais. Então, para que ela é aplicada? Para orientar e desenvolver projetos e tarefas. Então, é para executar um projeto, uma procedimento de manutenção, uma intervenção, melhorias, otimizações, enfim, tudo aquilo que é pertinente do maquinário. Bom, então quais são as que a gente tem aqui, pessoal? Como eu falei, a gente tem a ordem de serviço, o manual, o catálogo, o procedimento, a norma e o projeto. A ordem de serviço, né? Então, ela é aquela que vai formalizar e acompanhar o andamento do trabalho a ser executado, né? Então, a ordem de serviço, pessoal, a gente vê muito comum na manutenção, mas ela é aplicada também no projeto,
na produção, né? Então, por exemplo, todo dia a pessoa que está num processo produtivo, ela tem a sua ordem de serviço, aquilo que ela vai produzir no dia, né? Então, ela tem aquilo ali para ser produzido. Então, seja uma peça em um torno, em uma siderurgia, né? O que é que seja, qualquer que seja o processo. Então ele vai formalizar e acompanhar o andamento do trabalho a ser executado, né? Qual que é o trabalho, qual que é o tipo de trabalho, qual que é a forma como vai ser feito, o que foi feito. Então o técnico ele relata o que foi feito, intercorrências, prazos, né? Enfim, tudo aquilo é descrito no OS que gera uma espécie de prontuário, seja prontuário de manutenção, de produção, quer que seja, para documentar aquilo que é feito para um determinado equipamento. Então a gente tem descrição da solicitação, os recursos, data de solicitação, prioridade, enfim. A OS, pessoal, ela tem uns campos básicos, mas vai depender de área para área, né? Então, por exemplo, duas áreas distintas de uma mesma indústria, pode ter uma OS distinta, pode ter uma OS, por exemplo, de produção e uma OS de manutenção. Elas vão ter campos correspondentes ali, pode ter campos em comum, mas também pode ter campos diferentes e também totalmente distintos um do outro é de produção. Por exemplo, uma peça de uma outra, pode ter uma outra OS, enfim. Outra aí, pessoal, é o manual. O manual, principalmente, ele é uma instrução, né, de montagem, manuseio e manutenção. É o famoso catálogo de instalação, né, de manual de instalação, operação e manutenção, né? Então, principalmente se forem um projeto complexo, né? O catálogo, né? Então, geralmente que ele apresenta o portfólio, né, das empresas para uma forma de fazer o seu marketing, fazer a sua propaganda, principalmente em meios, sejam eles televisivos, internet, através de congressos, de fóruns, workshops, enfim, aí, né, grandes feiras, ele utiliza esses catálogos, né, para uma forma de divulgar o portfólio de produto que aquela indústria apresenta, né. O procedimento, né, então, é a forma de executar uma tarefa ou atividade de modo sistemático, né, então, o procedimento ele é mais detalhado, ele é um passo a passo, né, então, ele é validado, né, ou seja, ele é testado antes, ele é validado por uma equipe profissional, que ela vai validar se aquele passo a passo está ok, se é feito com segurança, se precisa acrescentar ou retirar algum procedimento, né, para fazer algo de uma forma mais assertiva e segura possível. A norma, né, então a norma ela é um padrão geralmente adotado nos países, né, as normas técnicas, então a gente tem as normas internacionais, como a norma americana, a norma DIN, que é a alemã, a GIS, que é a japonesa, né? Então, a gente tem um conjunto de normas internacionais e a gente tem aqui no Brasil a ABNT, que ela também, né, ela usa como norte as normas internacionais, principalmente a americana e a alemã, né? Ela usa dessas fontes aí para basear suas normas, né? Então, toda norma, pessoal, independente do seu design, a parte técnica ali, a parte construtiva, ela tem que basear nessas normas. Então, por mais que tenha um design ali envolvido, um design próprio, mas ela também não pode destoar daquilo que é a norma. Então, por exemplo, você pode fazer uma caldeira, dando um exemplo aqui um pouco meio fora da realidade, você pode fazer uma caldeira totalmente revolucionária aí, com a nova tecnologia, mas tem que ser feita dentro da norma. Questão de espessura, principalmente as questões de segurança. Nunca pode fugir disso. E o projeto, né, pessoal, ou documentação, que é o detalhamento, né? Então, quando você faz, a gente sabe que tem uns tipos, diferentes tipos de projeto. Esse projeto que a gente está falando aí, o executivo, é aquilo que você faz com todos os detalhes possíveis, que é o que vai se, é a partir daquele projeto que se vai fabricar, vai executar uma peça ou uma máquina, né? Bom, então, pessoal, toda e qualquer máquina parte do desenho técnico. O desenho o que que é? É você pegar aquilo que está na cabeça, né, nas ideias, no campo das ideias, abstrato, e torná-la concreto. Então, de uma certa forma, colocando no papel, fazendo um desenho, né? Então, inicia ali por um esboço, depois passa por um croquis, depois passa por um desenho mais rigoroso, um desenho preliminar e por aí vai até chegar no projeto final, o executivo, aquele que de fato vai ser usado para fazer a execução daquela peça, daquela máquina. Bom,
Hoje, né, pessoal, a gente sabe que tem os desenhos que são tudo feito no computador, né? Então a gente utiliza aí o AutoCAD, um SolidWorks, mas antes a gente tinha aí, né, os bons e velhos aí equipamentos manuais, né? Por exemplo, uma régua, escalímetro, né? Um transferidor, né? Os esquadros, né? Para fazer linhas paralelas, a mesa, né? A prancheta para fazer o desenho, compasso, enfim, né? Os lápis, lapiseiras, os instrumentos manuais, né? E as ferramentas manuais, né? Principalmente para manipulação ali de chapas, né? De marcação. Então, são, por exemplo, o martelo, né, a tesoura manual para cortar chapas, né, não endurecidas. A gente também tem um punção, né, para fazer uma marcação em pontos específicos também. A gente tem a tesoura de bancada, né, que também é uma forma de cortar chapa para poder limitar ali o tamanho. O Sintel, né, então ele substitui o compasso, principalmente para traçar cortes de grandes círculos, né, então ele mantém constante a distância para não ficar aquela coisa meio ovalada, fora de não constante, né? Uma inconstância lá, e também serve para medir distâncias. Bom, os equipamentos que a gente tem também, pessoal, voltados aí também para a fabricação da caldeiraria, né? São aqueles equipamentos para manipulação a frio, né? A gente sabe que tem os maquinários para manipulação a quente, e esse é a frio. Então a gente tem a gente tem, por exemplo, a guilhotina para corte, né? A dobradeira manual, né? Que faz dobras em diferentes ângulos. E a calandra que faz principalmente uma chapa plana em um círculo, né, uma circunferência, um tubo, onde no final ele vai ser costurado em forma de solda, né, ele vai ter a costura ali, a gente fala costura na forma de solda, né. Então aí a gente tem a calandragem, né, então a gente sabe que as caldeiras, né, ela tem uma origem cilíndrica, né, então elas precisam pegar chapas espessas e fazer a calandragem, que é fazer ela no formato circular e depois fazer a costura, né, como fala, na solda, né? A gente tem a dobradeira, que ela dobra também, pode ser dobra paralela, perpendicular ou inclinada em diferentes ângulos, né? E também a guilhotina, né? Bom, pessoal, e quais são os materiais aí que a gente utiliza na caldeiraria, né? Então, a gente passou ali pelo desenho, né? As ferramentas manuais que faz as devidas marcações e depois, né, das marcações a gente começa a fazer a manipulação dessa chapa para transformar na caldeira. E quais são os materiais que a gente precisa, pessoal? Então, a gente tem ah, então, por exemplo, são matérias-primas para fazer o suporte, né? Então, o corpo da caldeira, né? Os acessórios, a base, né? Então, eu preciso de diferentes materiais aí. O principal deles é o aço, né, pessoal? Principalmente para fazer o corpo ali, né? O corpo externo da caldeira e seus tubos internos, né? Então, é o aço de composição de teor de carbono na base de 2%. De certa forma, ele tem que ter um baixo teor de carbono, né? Até por questão ali de resistência, né? De uma espécie de elasticidade, uma vez que a caldeira ela está com alta pressão ali em seu interior. Não tem que, ela tem que resistir a altas, né? Principalmente uma certa oscilação também de pressão. Claro, não pode ser oscilação demais, mas não tanto, por exemplo, quanto ferro fundido, que ele é mais frágil, né? Não suporta muito, por exemplo, tração. E os aços de construção, né, pessoal, que geralmente entre 0,2 e 0,5%. Então, também são aços com baixo teor de carbono, com muita resistência, né? E, e com certa maleabilidade, né? Então a gente tem a bobina de chapa, os tubos, o perfil em I, a grade de piso, o vergalhão, a barra sextavada, quadrada, laminada e o perfil L. Bom, então a base de tudo isso, pessoal, são as chapas, né? A partir das chapas a gente faz então todos os componentes da nossa caldeira, né? Então ela é feita de várias formas, geralmente, né, vai num processo siderúrgico,
onde eu pego, principalmente, eu posso pegar, vamos dizer, um material, vamos dizer assim, virgem da natureza, ou eu posso reciclar também. Muitos desses aços são reciclados, vai para o processo, né? Então, eu pego uma parte de material novo e uma parte reciclada, né, siderúrgica, que é fornecido por placas e bobinas. Então, é utilizadas em processo de construção, né? São os aços estruturais, a gente usa para tanques, pontes, embarcações, né? A gente pode levantar prédios inteiros com estrutura metálica, ao invés de ser de concreto, né? As edificações, então, sejam elas industriais, comerciais, e essas chapas também dão origem aos perfis, suportes, os componentes de aço em geral. Então, tudo isso aliado ali com os processos de manipulação. Então, por exemplo, uma viga em I, né? Eu tenho que fazer ela ali com a espessura, né? Que é a base, a chamada alma, né? Do meu perfil I ou perfil U, e a base, as duas bases, né? Superior e inferior. Então, tem diferentes formas de fazer esse perfil I. Então, por exemplo, a partir de um tubo ali, de uma fase fazer processos onde eu vou afinando a alma e fazendo ali a base, uma espécie de conformação. Posso utilizar também a laminação, principalmente para fazer chapas e afinando as chapas. Então, a partir de uma espessura, uma hora ele vai laminando até chegar numa espessura. Aí é, eu uso formas, né, técnicas principalmente de alívio de tensões, que a gente sabe que essas placas ficam tensionadas à medida que ela passa por uma tensão, então ele tem que fazer um alívio de tensão, então um recozimento, um revenimento, né, os diferentes processos térmicos, termoquímicos que a gente tem aí ah, na indústria também. E também, pessoal, sem esquecer, né, que como a gente está construindo materiais, componente crítico à caldeiraria, lidando com uma indústria pesada, que é a indústria mecânica, não se esquecer dos EPIs, né? Então, ela vai promover a redução e eliminação dos riscos ambientais. Então, a gente, né? Então, é o famoso regra de ouro, né? São as inegociáveis, é o chamado pelo uso obrigatório, né? Que é obrigatório pelo empregado e empregador também, né? Enquanto imposição do próprio Ministério do Trabalho, né? O próprio empregador também tem que assistir o empregado com os EPIs, né? Então, geralmente os EPIs aí é o calça e jaleco, o óculos de proteção, protetor auricular, as botas com biqueira de aço, as luvas pigmentadas e o capacete. E os EPCs aí, pessoal, é a placa de sinalização, isolamento e extintor de incêndio. Ok, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida e questionamento? Pessoal, aí é o seguinte, vocês estão vendo aqui atividades. Essas atividades aqui, vocês quiserem fazer para treinar, não tem problema não. O que vale nota é a atividade aqui, ó. Eu falo que não vai dar tempo, pessoal, porque o tempo aqui nosso é bem curto, bem rápido. Então aqui, ó, então tem esse questionário. Se quiserem fazer lá para treinar, se quiserem para treinar, para uma forma ali de colocar o conhecimento em dia, pode fazer, não tem problema nenhum. Tanto aqui, ó, qualquer uma das atividades aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, deixa eu só fazer uma. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu só ver aqui. Opa, perdão aqui, pessoal. Tá no. Pera aí, pessoal. Peguei o errado aqui. Ah, é aqui. Bom, então vamos ver o contexto aqui, ó. É, vamos lá. Jailson agora é um profissional habilitado, recém-contratado por um período de 90 dias. Ele trabalha na empresa XYZ Óleo e Gás, que tem como principais atividades a fabricação e montagem
e manutenção de estruturas e tubulações metálicas. Já isso não será acompanhado pelo supervisor Laércio. A empresa fechou um contrato de manutenção na área de caldeiraria, cujo escopo é a recuperação de um manifold flangeado que contempla a fabricação de par de um trecho da tubulação, o spool e reparo de um ponto na tubulação, que após um tratamento mecânico para pintura houve um rompimento e deverá ser recuperado de imediato pela manutenção, para não afetar a produção. Então, no seu primeiro dia de trabalho, Laércio inicialmente pediu que Jailson verificasse o manual procedimento elaborado pela engenharia, pois, conforme a orientação da diretoria técnica, o manual deverá ser seguido fielmente, pois tem o propósito de obter a redução de custos previsto no seu orçamento. Jailson solicitou ao seu supervisor as normas técnicas disponíveis, catálogos de fornecedores de matéria-prima, tais como chapas e tubos, com seus respectivos materiais e suas características de fornecimento comercial, os tubos para aplicação no manifold, assim como o desenho técnico desenvolvido pelo setor da engenharia, pois ele necessita se familiarizar. Então, esses manuais foram elaborados pela engenharia, precisam ser seguidos com atenção, né, seguidos fielmente, então verifique com atenção. Então, agora com a ordem de serviço em mãos devidamente equipado com os EPIs inerentes à sua função, Jailson, acompanhado do seu supervisor Laércio, inicia a preparação prévia para o início e reconhecimento do trabalho. Neste instante, ele começa a lembrar das orientações dos seus professores sobre a documentação técnica, os instrumentos para o desenho técnico, as ferramentas, equipamentos e instrumentos utilizados na traçagem de chapas e tubos na caldeiraria, principalmente como deverá proceder para garantir os cuidados de preservação da saúde, segurança e meio ambiente humano industrial. Então, Laércio, percebendo a inquietação de Jair, chama a atenção dele, falando que para determinadas atividades em locais de difícil acesso, deverá receber treinamento para que ele possa atuar, por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado. Essas orientações estão contempladas nas normas regulamentadoras, não esquecendo dos DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, que ocorre diariamente no início do expediente da separação de resíduos gerados durante as atividades, que é depositado na coleta seletiva, e essa separação normalmente é feita durante e no final do expediente. Jailson fica mais tranquilo, pois percebe que o supervisor Laércio está ao seu lado para auxiliar, não simplesmente para avaliá-lo. Então haverá treinamento para trabalho à altura locais confinados. Pode ficar tranquilo que só seguimos as normas regulamentadoras com rigor. Então, o que é essa primeira atividade aí, pessoal? Elabora o roteiro de fabricação do manifold a ser substituído, buscando responder os seguintes questionamentos. O que um traçador deverá saber quanto à documentação técnica? Então, o que é necessário, por exemplo, você saber quanto à documentação técnica, por exemplo, para fabricar esse manifold? Cite os materiais necessários à construção do manifold. Quais os perímetros maior e menor na redução de 8 polegadas, que é o diâmetro externo de 219,08 por 4 polegadas, que é o diâmetro externo de 114,3 milímetros. Qual a sequência das etapas necessárias para a construção do cone? Quais os instrumentos de traçagem necessários? Quais as ferramentas envolvidas na fabricação do cone? Qual o equipamento ideal para a fabricação desse cone? Qual a importância, os cuidados, né, e como deve preservar a saúde, segurança e meio ambiente humano industrial? Então, aqui, pessoal, não é essa atividade que vocês vão fazer lá o questionário, mas caso queiram fazer aí para dar uma treinada, fique à vontade aí, certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplinho aqui. Estou um gabaritinho só para mostrar para vocês aqui. Vamos no... Não, não tem não, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui de novo.
Então, o que vocês têm aqui, pessoal? Vocês têm um anexo que é justamente o desenho, certo? É um desenho do manifold aqui, ó. É um desenho de como é o manifold, né, do lado. Então, aqui, pessoal, a partir do desenho, vocês conseguem verificar, ó, como é que eu vou fabricar. Por isso que o desenho é importante. A partir dele, a gente consegue imaginar como a gente vai fabricar, né, toda essa peça aqui, né? Então, como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer então o tubo? Como é que eu vou soldar isso aqui? Como é que eu vou fazer essa flange? Então, aí, pessoal, é mais para vocês treinarem aí, ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Questionamentos? E aí, pessoal? É, bom, Tá, pode falar, João. sim. No meu Nelson não aparece não esse desenho de manifold, não, João. Não aparece? Não, mas ele tá, é porque assim, ele não tá na atividade, ele tá aqui, ó, no conteúdo do curso, ele tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Deixa eu te compartilhar a tela de novo. Ele tá nesse anexo aqui, tá vendo? Ele tá bem aqui, ó. Então, se você clicar aqui, ele vai baixar um arquivo compactado, que eu acabei de mostrar ali, ó, tá vendo? Ó? Ele abre um arquivo, até porque, como eu falei, essa atividade aqui não é oficial mesmo. Vocês vão fazer lá o questionário. Esse aqui é mais para treinar. Então, abriu aqui, ó, o arquivo compactado, ó. Você clica duas vezes, tá vendo? Ó, tem um desenho dele, ó. É aquele desenho lá que eu mostrei para vocês, que é justamente esse, certo? É, é. Mais A alguém, partir desse pessoal? desenho, Isso, a partir desse desenho, você consegue até responder essas perguntas aqui, ó. Então, ó, por exemplo, que um traçador de caldeira deverá saber quanto à documentação técnica, quais os perímetros, maior e menor. Então, a partir do desenho, você consegue ver qual que é o perímetro. O perímetro ali é o cálculo não é da área, né? É da segmento ali, né? Então, como é uma circunferência, então é o famoso 2π vezes o raio, né? Ou π vezes o diâmetro, né? Então, qual a sequência para a construção do cone? Opa, onde tem um cone ali? Você olha no desenho, por exemplo, tem aqui, ó, aqui tem um cone de redução. Como é que eu vou fazer esse cone aqui, ó? Né? Então, você começa a imaginar, né, como é que, né, ainda mais quem já tem experiência, como vai fazer a fabricação dessa peça aqui como um todo. Aí, mas é para treinar mesmo. O oficial mesmo, como eu falei, é o questionáriozinho lá. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Entendido aí, João? Só para eu... essa minha dúvida. Não, beleza. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Ok, turma. Então, eu vou finalizando a aula aqui por hoje, tá bom? Qualquer dúvida, então, estou à disposição aí de vocês, certo, pessoal? Então, eu vou desejar a todos uma boa tarde, ok, pessoal? Fica com Deus aí, até a próxima aula. Oi, pessoal.